eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o Salmo capítulo 3. Portanto, não vamos fazer a exposição do livro de Salmos todo, senão estaria iniciando no capítulo 1, mas gostaria de trazer uma palavra com base no capítulo 3, até que na semana que vem, ou mais tarde, estaremos elegendo um outro livro para fazermos a exposição sequencial desta porção. Tenho pensado nas pastorais do apóstolo Paulo, a partir de 1 Timóteo. Mas, vamos lá. Capítulo 3 de Salmo, confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Irmãos, esse texto aqui que nós vemos está por trás um contexto. E o contexto está lá em 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 18. Vai falar sobre o filho de Davi, Absalão, que faz uma verdadeira revolta contra o seu pai, Davi, e que por causa disso muitas coisas acontecem, coisas terríveis acontecem. Davi é obrigado a sair de Jerusalém, é obrigado a sair do seu palácio, fugitivo, com poucas pessoas ali ao seu lado, e sai de fato com muita tristeza, e acho que muito mais do que o fato de saber que estavam se levantando contra ele, mas de quem estava se levantando contra ele? Era seu próprio filho, Absalão. Vemos aí essa história trágica na vida de Davi, mas que em algum grau se repete nas nossas vidas, a tragédia familiar. Mas aqui nós vamos enfocar sobre quando os inimigos se levantam. E talvez aqui é colocado esse exemplo, porque poderia ser muitas outras circunstâncias. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele poderia estar se referindo aos filisteus. Ele poderia estar se referindo a algum outro povo, alguma outra batalha, ou alguma outra circunstância. Ele poderia, na verdade, estar até se referindo a Saul, que o perseguiu muitas e muitas vezes, e de uma forma implacável. Ele poderia ter colocado esse salmo aqui numa outra circunstância também de perseguição, de oposição, de inimigos. Mas esse salmo é colocado num contexto onde o próprio filho se levanta contra o pai. Esse é um ponto que devemos observar. Porque
a grande maioria das vezes, quando as pessoas estão debaixo de oposições e dificuldades, elas também não veem mais sentido em cultuar a Deus, em adorar a Deus. Quando o espírito está abatido, quando há oposições e dificuldades, as pessoas veem: por que eu vou para a igreja cultuar ao Senhor? Por que eu preciso ir adorar ao Senhor? Não vejo motivação alguma. As lutas são muitas, as dificuldades são muitas. Portanto, nós nos deparamos continuamente com várias razões para cessar a vida cultica, a vida de devoção, a vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus. Muitas são as circunstâncias que podem nos levar a dizer: de que me vale? De que adianta? Talvez fazendo uma paráfrase daquilo que o próprio Esaú disse: de que me vale isto, o direito da primogenitura, porque eu estou com um problema sério. Para que eu vou ficar aqui louvando, agradecendo a Deus pelas promessas ricas e maravilhosas? Eu tenho uma necessidade objetiva, imediata, é a minha fome. É isso que importa, e é tudo que importa. Portanto, não somente como Esaú, mas quantos outros também seguem por esta linha. Diante da dificuldade, diante das lutas, as primeiras coisas que são sacrificadas é o cessar daquilo que é o principal objetivo, a principal finalidade da existência humana, que é glorificar a Deus e exaltá-lo, adorá-lo, cultuá-lo e sentir contentamento nisto, ainda que não tenha contentamento em mais nada no mundo. Ele diz: eu me alegro no Deus da minha salvação. Assim como o profeta Abacuque disse: ainda que não haja gado no curral, ainda que no celeiro não tenha nada, eu abro ali a geladeira, não tem nada, eu abro ali a despensa, está vazia, eu olho ali para a conta do banco, zerada, as coisas estão difíceis, mas ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. É isso que dizia o profeta Abacuque. Por quê? Que no geral, a grande maioria das pessoas é que quando essas coisas estão acontecendo, a primeira coisa que cessa também é: qual é a razão de eu fazer isto? Qual é a razão de eu preservar as promessas, de me apegar a uma promessa? Eu tenho uma necessidade real, agora, e abre mão. Eu preciso disto. Às vezes nós deixamos de vir ao culto porque de que eu estou cansado. Ele é muito prático. Eu estou cansado, simplesmente indisposto para ir ao cultuar. Portanto, eu faço do culto somente quando eu estou disposto. O culto a Deus, a adoração a Deus é cessado pela minha indisposição, é cessado por alguma outra razão, de não acordar, ou de estou indisposto, simplesmente uma indisposição. Hoje eu não estou afim. São os discípulos de Esaú e não os discípulos de Davi e os discípulos de Abacuque. São aqueles que por qualquer razão cessam a sua vida cultica. E aqui nos é informado que o que Davi vai fazer diante dessa circunstância, devemos lembrar a circunstância, o fundo histórico, o contexto no qual esta oração de Davi é feita. Portanto, irmãos, há problemas, todos nós temos problemas. Davi tinha problemas.
E problemas seríssimos, muito sérios. Problemas pessoais, todos nós temos. Problemas de doenças, aqui e acolá somos acometidos por doenças. Isso me faz lembrar sempre de homens como o pastor Paulo Anglada e outros que se arrastando iam para a igreja, tomava medicação fortíssima para poder estar no púlpito para pregar. Mas o dia do Senhor era o dia do Senhor. Adorar o Senhor e cumprir a sua missão enquanto vocacionado, chamado para pregar a palavra. É o testemunho que todos dão, com que o conheceram. Não, hoje eu estou indisposto, hoje estou... Se nós formos levados por isso, provavelmente não frequentaremos tanto assim a casa de adoração. Ou então problemas familiares. Aqui no caso, filhos se levantando contra o próprio pai. Pode ser problemas de perseguições. Não vou cultuar a Deus, afinal de contas, há muita perseguição, muita luta, muita dificuldade, há lutas econômicas. Eu tenho outras preocupações mais importantes na minha vida. O que eu preciso comprar, o que eu preciso trabalhar, e esquece-se de cultuar a Deus, de exaltar ao Senhor Deus. Neste caso aqui de Davi, a causa primária de tudo que está é fruto do pecado de Davi. Davi havia pecado e Deus falou que haveria juízo por causa do pecado dele. E nós então lembramos que muitas vezes as coisas que acontecem são coisas devidas aos nossos próprios erros, às nossas próprias decisões erradas. Às vezes tomamos decisões não muito sábias, não com temor ao Senhor Deus. E sempre haverá consequências. Quanto a isso, não é o foco da nossa exposição. Aqui não está enfatizando, olha aqui, está sofrendo por causa do pecado. Há outros elementos, e nós podemos sim fazer inferências, mas aqui está um homem perdoado, está um homem que confessou os seus pecados, quando Natã foi lá e disse, e confrontou ele, se arrependeu verdadeiramente, e teve seu pecado perdoado. Mas embora as consequências possam acontecer, esse é o foco homens piedosos, perdoados, purificados. Homens dessa natureza, podem passar por lutas e dificuldades, muitas lutas e dificuldades. E aqui ele vai falar então dessa oposição familiar, mas é uma questão que homens piedosos também passam por lutas com seus filhos nos dias de hoje, filhos que não querem nada com Deus, mas percebam, são pais piedosos que querem tudo com Deus, que buscam a Deus. São pais piedosos que estão orando por seus filhos, que não deixam de cultuar ao Senhor, por mais que sejam grandes as lutas e as dificuldades, mas estão ali orando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, cumprindo a sua finalidade existencial, dar glória a Deus. São pessoas que estão assim, mas isso não impede que passem por lutas. Não quer dizer que porque eu sou crente, porque eu sou filho de Deus, as coisas sempre vai ser calmaria, sim, uma vida tranquila, céu de brigadeiro, um mar tranquilo. Não, nem sempre. Embora Cristo estando no barco muitas vezes vai ser assolado pelos ventos, por ondas terríveis, onde o coração vai ficar intranquilo, como os discípulos ficaram. Mas Jesus vai dizer, homens de pequena fé, vocês deveriam crer. Ou se estão se desesperando, não sabe que os nossos dias estão contados.
A morte, ela não tem poder. Ela só entrará na nossa realidade quando Deus assim quiser. Por que se desesperar por algo que só Deus tem o domínio? As consequências do pecado vêm, mas devemos lembrar, meus irmãos, não há sofrimento talvez maior, e é por isso que esse é o contexto, e mais trágico do que problemas familiares. Não há talvez um problema maior. Você vê situações difíceis, os filhos, quando há uma intriga, oposição e guerra familiar, esposo contra esposa, esposa contra esposo, pais contra filhos, filhos contra pais, isso realmente rasga o coração. Quando há essa oposição dentro do lar. Davi tinha combatido contra muitos inimigos, muitos opositores, exércitos poderosos, mas nós vemos aqui agora ele fazendo essa oração nesse contexto aqui. Mas a pergunta é: o que fazer diante destas oposições, dessas dificuldades, destas lutas, quer sejam pessoais, quer sejam familiares, quer sejam perseguições? O que fazer quando estamos no caminho da piedade, no caminho da obediência, e no entanto, apesar disto, vêm todas essas coisas sobre nós? O que fazer? E aqui nós vemos o Davi, a primeira coisa que ele faz é apelar para Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor. A primeira coisa que ele vai fazer não é tentar resolver as coisas por si só. Eu tenho experiência, combati muitos combates, eu sei como fazer, eu sou um guerreiro, eu sou uma pessoa hábil, eu sou estrategista militar. Não, ele não confia em si mesmo, bem que ele poderia confiar no seu próprio braço. Vamos fazer algo assim, dessa outra forma, e nós vamos obter vitória. Primeira coisa: Senhor, se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não edificar, em vão será todo o trabalho humano. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Senhor, e aponta para essa realidade também da igreja, nossa realidade. A coisa que nós precisamos nos momentos de aflições, no momento de oposição e perseguição, é apelar para Deus sempre, é buscar o Senhor, é dizer: Senhor, olha. Ele apela para o Senhor e demonstrando a realidade que ele está passando. Ele olha como que descortinando, dizendo para o próprio Deus: olha como tem crescido o número dos meus adversários. Mas não somente isto, eu me encontro incapacitado de resolver isto. São numerosos os que se levantam contra mim. Não que Davi já não tinha enfrentado guerras com uma desproporção, seus inimigos em maior número, e quantas vezes Davi venceu. Não era essa questão, não era só questão de números. Quantas vezes vemos os relatos dos heróis de Davi, que com poucos soldados, venceram muitos que vieram contra eles. Portanto, a questão predominante aqui não é nem a quantidade, mas a realidade de que, olha, quantas dificuldades. E é claro que ele não confiava em si, mas confiava em Deus. São numerosos os que se levantam se levantam contra mim. Como Davi agiu? Davi, ele chora, ele lamenta. Capítulo 18 de Samuel, lá de 2 Samuel, nos fala o lamento de Davi sobre seu filho Absalão. Ele não queria que terminasse como terminou. Ele nem sequer queria a morte do seu filho. Mas
como lamentável. Ele chora, mas ao mesmo tempo ele ora. Em meio àquelas circunstâncias, seu coração está partido, mas ele está orando ao Senhor, invocando ao Senhor. Ele chora, mas ele também está cantando. Esse aqui é um salmo. E ele é um cântico. Na verdade, todo o salmo são hinos de louvor a Deus. Ele é uma expressão cultica. Os salmos são expressões culticas. Eles cantavam os salmos em adoração a Deus. Todo salmo é assim. Como nós vimos já quando expusemos sobre os salmos dos degraus, os salmos das subidas, que o povo de Israel ia cantando, adorando a Deus, enquanto ia para Jerusalém, para adorar o Senhor Deus. E eles já iam adorando, era um prelúdio da adoração no templo. Isso nos ensina que a adoração não é só no templo, a adoração é na caminhada. A adoração a Deus é enquanto nós estamos caminhando, devemos viver de uma forma cultica. Não só lá, vou adorar a Deus, eu devo ser um adorador. Eu devo viver de tal maneira que mesmo nas lutas e dificuldades, ainda assim eu tenho espaço para adoração. Não só tenho espaço, mas é a primeira coisa da minha agenda. Eu vou adorar. Eu vou chorar, mas eu vou adorar a Deus. Mas também, Davi, ele, mesmo em meio a essas lutas e embates, chorando, não deixou de crer. A sua fé não foi colapsada pelas dificuldades, como que dizendo, e agora? O que faremos? As dificuldades sobrevieram sobre nós e não temos mais o que fazer. Não, apesar das lutas e dificuldades que pareciam ser tão grandes, não colapsaram a fé, a confiança de Davi em Deus. Ele sempre teve confiança em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. E devemos lembrar que essa confiança em Deus, ela é uma construção contínua. Davi aprendeu a confiar em Deus desde quando ele estava lá como pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas. Quando vinham os lobos, quando vinha depois o urso, quando vinha o leão, e ele enfrentava. Foi uma crescente. Depois, quando chegou Golias, ele estava já preparado, não na força dele mesmo, mas na confiança em Deus. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa seu tamanho, não importa aí a sua valentia, as suas armas de guerra, eu não venho contra você no poder humano, mas na confiança em Deus. Ele foi treinado. Por isso que nas guerras, embora muitas vezes numa desproporção muito grande sobre o exército ou aqueles que ele tinha que combater, ele tinha confiança no Senhor. Ele tinha confiança. Creu, ele confiou, apesar das circunstâncias. A fé não pode ser colapsada diante das circunstâncias. Muitas pessoas se desesperam e deixam de crer nesses momentos. E aí a pergunta é: você está angustiado? Sua alma está abatida, passando por lutas? Quais são as suas atitudes diante dessas situações? Você tem orado ou você tem cessado as suas orações? Você tem meditado na palavra de Deus ou você tem cessado de meditar na palavra de Deus? Você tem adorado a Deus, cultuado a Deus? Faça isto. Sente, escreva um salmo, enaltecendo a pessoa de Deus. Exponha diante de Deus, assim como Davi: ó Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Olha o número destes. No entanto, ele está apelando para Deus porque ele confia que Deus é o Deus da salvação. Essas pessoas também estavam acusando Davi, dizendo: não há em Deus salvação para ele. Primeiro,
estavam duvidando da fé do próprio Davi, mas também estavam difamando o Senhor Deus, como que dizendo: quem livrará das mãos destes adversários tão terríveis? Quem poderá fazer isto? Estava difamando como se Deus fosse inoperante e não pudesse resolver esta situação. O problema é que muitas vezes não são os nossos inimigos que dizem quem é o Deus que poderá te livrar de tamanha dificuldade. Às vezes somos nós mesmos que passamos a dizer: Deus não pode nos livrar, Deus não pode nos socorrer. É como se Deus estivesse inoperante, incapacitado de resolver esta situação. Os Salmos, de um modo geral, ela faz uma anatomia do ser humano. Ela olha, como diz Calvino, ela faz uma anatomia, ela está olhando, dissecando o ser humano em todas as suas circunstâncias e ações. Como você reage, como você age diante das circunstâncias. Está sofrendo? Cante louvores. Está em lutas e dificuldades? E é isto que vai mostrar o que compõe de fato a tua alma. Se naqueles momentos em que você está passando por lutas, o que resta disso tudo? Davi, ele, na sua oposição, ele manteve o seu interesse em Deus, seu foco está olhando para Deus, está fixado em Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Depois vai dizer: não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor. Essa adversativa vai dizer: a minha confiança, embora essas circunstâncias, porém tu, o Senhor é o meu escudo. E aqui é algo importante, essa expressão, o Senhor é o meu escudo, é dito por Deus em Gênesis capítulo 15, verso 1, a Abraão, quando o próprio Senhor Deus diz a Abraão: eu sou o teu escudo. Nós vamos ver Davi dizendo: o Senhor é o meu escudo. Mas em Gênesis 15, 1 vai dizer, Deus está dizendo: eu sou o teu escudo. Há uma diferença, mas ao mesmo tempo há uma similaridade. Abraão, Deus está dizendo: eu sou o teu escudo, mas é algo pactual, ela é uma promessa do pacto, e que todos aqueles que estão em Abraão também poderão dizer, assim como Davi: Deus é o meu escudo. Embora Deus não tenha falado diretamente para mim ou para você: olha, eu sou o teu escudo. Em Abraão, ele está dizendo a todos os filhos da fé, a todos aqueles que creem: ele é o meu escudo. Se ele é meu escudo, por que eu devo temer? Se ele é aquele que me guarda como um guarda de Israel, por que deverei temer o homem? O que me poderá fazer o homem? O que me poderão fazer os meus inimigos? As circunstâncias, as situações? Eu terei confiança no Senhor Deus. Portanto, essa promessa é uma promessa do pacto. Deus, ele é o nosso escudo. As provas da vida que nós passamos, as lutas, dificuldades, na verdade, meus irmãos, acabam sendo uma ressonância magnética, um raio-x da nossa fé, da nossa alma. As lutas é que vão revelar quem de fato somos. É por isso que Deus permite que seus filhos passem por lutas e dificuldades. Quando você está com lutas e dificuldade, qual é a sua reação? Você louva a Deus, adora a Deus, agradece ao Senhor, confia no Senhor? Ou você se desespera, você fica angustiado, você perde a fé, perde a confiança, deixa de adorar,
deixa de louvar, as dificuldades são um raio-x da alma. Elas são uma providência divina para ver o que está no nosso coração. Para isso mesmo Deus deixou o seu povo passar pelo deserto e diz, para isso mesmo, para te testar, para ver o que havia no seu coração. Eu vi vocês passarem pelo deserto, passarem aqueles momentos tão difíceis e por tantas lutas, para treinar o coração de vocês e para ver o que está no coração. É neste momento que nós vemos o que está no nosso coração. Quando alguém me provoca, qual é a minha reação? Eu abençoo aquele que me amaldiçoa? Ou eu retruco e dou na mesma moeda? Eu oro por aqueles que me perseguem? Ou eu tento fazer o mal ou me vingar de alguma forma aqueles que me fazem o mal? Qual é a minha atitude? O que o Senhor Deus nos fala é, se o teu inimigo tiver fome, e Ele não está falando qualquer pessoa, mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É nesse momento que a nossa alma é revelada, se há bondade, se temos sido suficientemente treinados, aperfeiçoados e aparelhados para viver uma vida cristã piedosa. As lutas refletem isto, porque Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco. Essa é um grande questionamento de muitas pessoas. Por que Deus permitiu isto? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu acontecer isso? E aqui, Davi poderia estar dizendo, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que acontecesse essas desgraças na minha família? Que o meu filho se levantasse contra mim? Por que essas coisas têm acontecido? Ele não faz isto. Ele está confiante no Senhor. Ele espera no Senhor. As acusações contra ele, olha aí, você disse que é crente, que crê em Deus, olha o que está acontecendo. É uma difamação contra o próprio Deus, dizendo, qual é o Deus que vai poder te livrar? Olha aí, Deus vai poder fazer isso? Deus vai poder fazer alguma coisa? Atitude de Davi, porém tu, Senhor, não importam as acusações e não importam as dificuldades, importa o Senhor e a fé que eu tenho depositado nesse Senhor. Porém tu, Senhor, é o meu escudo, o Senhor tem me guardado, a tua boa mão tem estado sobre mim. Eu tenho a plena convicção de que nada, absolutamente nada poderá me acontecer sem a permissão do Senhor Deus. Todas as coisas só podem acontecer com a permissão de Deus. É uma confiança. Nós podemos ler aqui Salmo 27, vou indo um pouco umas páginas adiante, verso 1 ao verso 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E o verso 3 nos diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É o raio-x de alguém que está passando por lutas, e ele diz, mas eu creio em Deus. As lutas podem vir, mas isso não vai abalar a minha fé. Não vai abalar a minha atitude de adorar a Deus. Lembremos também de Daniel. Depois que foi dado aquela lei que ninguém poderia orar a uma outra divindade, a um outro Deus, ou ao Deus dos céus, e somente ao rei, reconhecendo como uma divindade,
Daniel vai lá e ora. Havia oposição e ele sabia quais seriam as consequências de quebrar aquela lei, mas ele não deixou de fazer aquilo que ele sempre fazia. Mas talvez alguém poderia dizer, ele poderia ter feito, mas ele poderia ser mais sábio. Quem sabe ele poderia se recolher lá dentro, porque ele fazia numa forma que era visível, todo mundo olhava, percebia ele ali na sacada do seu apartamento, em direção a Jerusalém, orando ao Senhor. Mas ele poderia continuar orando, mas ele poderia ter feito lá dentro do quarto, num lugar onde ninguém observasse ele. Mas se ele fizesse isso, as pessoas diriam, ele estaria passando uma mensagem errada. Ele estaria passando a mensagem de que, no meio da luta, quem iria interpretar que ele estava orando lá dentro? Iriam dizer, ele não é tão firme em Deus assim. Ele mudou. Portanto, ele vai dizer, ainda que estoure a guerra, ainda que venha circunstâncias, eu vou me manter firme. E se eu cultuo a Deus, eu vou continuar cultuando a Deus. Não vai ser as dificuldades que vai me impedir de fazer isto. Devemos então pensar nisto. Apele para Deus. Busque a Deus. Se coloque diante de Deus. É isto que o salmista está nos ensinando. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Davi já teve a experiência, ele está dizendo, Deus me responde. Ele aponta para uma realidade que ele já tinha experimentado. Eu orei outras vezes e Deus me respondeu. Por que ele não vai responder agora? Mas a grande questão é que essa experiência da vida cristã, de uma vida de oração, uma vida em que Deus responde às nossas orações, só pode ser experimentada se nós de fato orarmos ao Senhor. Você ora. Você pode dizer o quanto Deus já tem feito na tua vida por meio das orações. Deus ouve. Ele é um pai solícito. Talvez o filho que chega lá e diz, pequeno, pai, me compra uma bicicleta, e o pai vai lá e compra uma bicicleta, ou não, sei lá, ou compra um presente. Não, pai, eu quero um sorvete, e o pai vai lá, solícito, vai lá e dá um sorvete. Ele pediu. Isso às vezes até o pai tem que saber dizer momentos, não, agora não é o momento. Mas de qualquer maneira ela tem a experiência de que, puxa vida, eu peço, o papai me concede, a mamãe me concede, na sua bondade, e faz isto. Está atento ou atenta e pode responder. Davi, ele tinha experiência, o Senhor me responde lá do alto, lá do santo monte, ele me responde, lá do templo do Senhor, Deus está atento, como o próprio, mais tarde, Salomão vai dizer, esta casa que é feita de oração, a casa de oração é feita para que clamem ao Senhor e o Senhor responda. Não a nós, não a confiança em nós, mas confiança no Senhor. Se coloque diante do Senhor. Davi também, ele teve muitos homens a seu serviço, soldados, conselheiros. Nessa circunstância aqui, conselheiros, inclusive Aitofel, me chama sempre a atenção a figura de Aitofel, conselheiro do rei Davi. A Bíblia diz que quando ele abria a boca dele, quando ele falava, era como sendo a voz de Deus. Tal era a sabedoria, tal era
a graça que Deus tinha concedido a Aitofel. Deus tinha dado a ele espírito de sabedoria, de conselho, mas ele se levantou contra Davi. Seus melhores amigos, até seus conselheiros, oficiais se levantaram contra ele, soldados se levantaram contra ele e foram agregar lá ao comando, sob o comando de Absalão. O que nós aprendemos é que a nossa confiança deve estar sempre e estritamente no Senhor Deus. Às vezes nós confiamos nas pessoas, puxa vida, mas fulano fez isto. E ele vai dizer que essas pessoas se levantaram contra ele, mas Deus não. Deus, ele sempre está com o seu povo, com aqueles que o amam. E verso 4, que diz, que ele lembra dos poderosos feitos de Deus do passado, que ele responde. Verso 5, deito-me e pego no sono, denota aqui a sua confiança em Deus. Ele confia em Deus, deito-me, pego no sono. Imagine esse contexto de perseguição, de luta, dificuldade, de oposição, e ele não fica ali angustiado, o que eu vou fazer? Mas demonstra aqui alguém que colocou nas mãos de Deus aquilo, a situação toda. Ó Deus, entrego em tuas mãos. Confia, no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus é o Deus da salvação. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Sua confiança em Deus. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Novamente, a ideia de estar cercado. E pessoas que eram de confiança, que agora se levantaram contra ele. Mas ele agora está descansando, confiando no Senhor. Deito-me e pego no sono. O Senhor me faz repousar tranquilo. Vivemos uma geração tão ansiosa, onde até as crianças estão estressadas, até as crianças estão angustiadas, preocupadas. Vemos às vezes em determinados contextos, pessoas que estão preocupadas com o futuro, ainda são adolescentes, mas estão preocupados aí, o que vai ser amanhã? Em profunda angústia, falta de confiança em Deus. O que vai ser amanhã? Eu não sei. Como vai ser? Não sei. Mas eu só sei de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Não se desesperar, não se angustiar, é que faz levar a esperar em Deus, confiar em Deus. Verso 7, levanta-te, Senhor, diz o salmista, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Aqui está dizendo que, como um leão desdentado não vai fazer muita coisa, assim também os inimigos, Deus vai tirar todas essas forças, tudo aquilo que poderia fazer alguma coisa contra ele, vai dizer, o Senhor mesmo fará algo. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o salmista Davi, ele vai numa confiança da seguinte forma: Deus, eu entrego toda essa situação, não vou fazer nada, vou encruzar os braços e as coisas vão se resolver dessa forma. Deus usa meios. Deus usou os homens de Davi, exércitos, para conquistar vitórias, lutar contra inimigos. Davi usou uma funda e uma pedra para vencer Golias. Enfim, Deus não está dizendo, olha, não faça nada, só fique esperando, eu vou resolver tudo. Davi não é desta forma. Ele entende que Deus faz, mas ele também usa meios para isto. Ninguém pode dizer, Deus me dá o pão de cada dia, se não tem a disposição de se levantar para trabalhar ou fazer as coisas. No versículo 8, o Senhor
do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele não falha. Deus é aquele que salvará o seu povo. Nós não podemos ter expectativas de que Deus fará aquilo que nós queremos que Ele faça, mas podemos ter a certeza de que Ele fará bem ao seu povo. Ele dará a sua bênção ao seu povo. Ele dará a sua graça. E aqui nos dizendo sobre a sua bênção, é o seu favor, o favor divino, ou o seu favor imerecido. Nós não merecemos, mas no entanto o Senhor Deus nos dá a sua bênção. Como aplicação, meus irmãos, nós já vimos ao longo da exposição, é que nós também passamos por lutas e dificuldades, nós também passamos por momentos de oposição, não somente por causa da fé, mas em outros contextos também. Passamos por doenças, por exemplo, e não é devido à nossa fé, mas devido à nossa fragilidade, devido ao próprio fato da existência humana. Estamos sujeitos aqui nessa terra a muitas coisas, a muitas aflições, a muitas angústias. Mas o segredo, ou o que o salmista está dizendo é: espera no Senhor, confia no Senhor, ore ao Senhor, cante ao Senhor. Existe uma frase popular que diz que quem canta seus males espanta. Depende. Pode até não espantar os males. Talvez a vida não vai mudar por causa disso, mas a pessoa vai mudar. Ela vai mostrar a radiografia da sua alma. Aquela pessoa está tão atribulada, tão angustiada, e ainda assim, ou melhor, ela está passando por tantos problemas visíveis, mas a sua alma ainda está contente no Senhor, se alegra no Deus da sua salvação. Ele ainda é diferente. É como aquele homem que estava se aprontando para ir para o trabalho, paletó, gravata, ir para a empresa com a sua pastinha, uma pessoa importante, infeliz, quando ele cruza na rua com um homem que está sentado num carro, não sei como é que é o carrinho de rolimã, como se fosse um skate, não tem pé, não tem perna, só tem o tronco, e ele está se empurrando, se movimentando com as suas mãos. Ele olha para aquele homem que parece que tem tudo na vida, e ele diz: bom dia. E aquele homem percebeu que aquele homem que não tinha pernas tinha algo que ele não tinha. E muitas vezes nós estamos assim. Deixamos de adorar a Deus por causa de uma luta, uma dificuldade. E mostramos de fato que a nossa alma não está boa. E quando a nossa alma não está boa, nós não louvamos a Deus nesses momentos, nessas circunstâncias difíceis. Ela então está revelando que tudo aquilo que nós fazemos quando está bem, ela pode ser somente por uma questão de costume e não de verdadeira adoração. Se eu não adoro quando tudo está mal, é porque quando está bem, aquela adoração, aquele culto, talvez seja suspeito, seja talvez só uma manifestação exterior que não revela o coração, porque é nas dificuldades que revela o nosso coração. Você pode confiar em Deus como Davi? Você pode esperar no Senhor? Você tem a certeza de que está num pacto com Deus, uma promessa pactual de que Ele é teu escudo? E se Ele é teu escudo, por que angustiar? Por que temer? Por que se desesperar? Por que amaldiçoar? Por que deixar de louvar e adorar a Deus, se Ele é teu escudo? Se você tem a plena certeza de que há uma promessa pactual para todos aqueles que são filhos de Abraão,
é que ele deveria dizer: não importa o que possa acontecer no universo, Deus é o meu escudo, me tranquilizo nisso. Que Deus nos dê tranquilidade, consolo, conforto, que sobre o teu povo a tua bênção e a tua salvação, de fato, possamos experimentar o favor divino e a graça imerecida, que é o favor imerecido de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?